Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Descubra como acabar com a gordura corporal. Esse é o título do nosso episódio dessa semana e também é o sonho de consumo de mais da metade da população brasileira e também de cerca da metade da população do mundo que vive diariamente a luta contra os ponteiros da balança. A notícia triste é que não existe mágica, isso aí você já sabia. Mas a notícia boa é que o episódio dessa semana tem dicas importantes de uma estudiosa do assunto, a nutricionista, educadora física e instrutora de CrossFit, a minha querida amiga Andréia Naves. Ela tem um podcast fantástico que se chama Nutrição Narrada e dedicou recentemente pelo menos uns 4 episódios exatamente sobre esse assunto, a tão falada gordura corporal. E é sobre isso que ela conversa aqui com a gente. Bem-vinda, Andréia, tudo bem? Oi, Fernando, tudo bem? Tudo em ordem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do seu podcast. Aliás, o tema é muito legal. Eu adorei esse tema, muito bom. Porque é realmente isso, né? Na medida do possível, quase sempre, né? Exatamente, a gente tem que viver essa medida do possível, né? E quando a gente fala de gordura corporal, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Nas manhãs do programa Bem-Estar, né, Andréia? Você sempre tão assertiva e sempre tão batalhadora ali na queima de gordura através da ginástica e do exercício físico. Mas existem mais questões com relação a isso. Primeiro que não é só fechar a boca, né, Andréia? Não é só parar de comer, né? É muito mais complexo do que a gente imagina, sabe, Fernando? Porque assim, se fosse só uma questão de comer pouco e gastar mais, eu diria que nós não teríamos problemas com diversas pessoas no consultório que estão engajadas na atividade física, que conseguem fazer sua dieta direitinho e mesmo assim não conseguem ter sucesso, né? Então, o ambiente com que a gente vive tem um impacto muito grande na nossa saúde metabólica. Então, não é só fazer uma dieta adequada, não é só fazer exercício, isso é, claro, a base, e isso é muito importante, mas existem inúmeros outros fatores que se a gente não controlar, ou pelo menos não minimizar a exposição do nosso organismo, eles vão contribuindo para que a gente vá tendo uma resistência na perda de peso e, consequentemente, vai favorecendo o acúmulo de gordura corporal. Exatamente. Você ia completar, por favor? Não, ia falar que um dos principais deles, por exemplo, que a gente fala muito no dia a dia no consultório, é o estresse. Você está falando de uma razão, Andréia, mas nos episódios que você tratou do assunto, no seu podcast fantástico aí, sobre nutrição, né? Você elencou 7, né? Vamos tentar falar sobre eles. Você começa falando sobre genética. Eu falo que genética não é destino, né, Fernando? Ninguém pode ser carimbado porque nasceu com algum polimorfismo, com alguma alteração genética que vai desencadear a doença. Mas o fator genético tem um papel importante quando essa pessoa que tem mais predisposição a ter excesso de peso, ela está envolvida num ambiente que favorece o excesso de peso, o ganho de gordura corporal. Então, se eu tenho, né, uma predisposição genética a ser mais gordinha e tenho uma alimentação, não faço exercício, não durmo direito, vivo no estresse, consequentemente, esse ambiente que eu vivo vai acordar os meus genes. E vai falar assim, opa, eu tô aqui só esperando o estímulo para poder estimular o ganho de gordura corporal. Então, apesar da genética não ser destino, quando um indivíduo que tem predisposição genética a ser obeso ou ganhar gordura em excesso, está no ambiente de risco, ele tem, claro, mais facilidade em desenvolver a doença. Por isso que nem todo mundo é obeso no mesmo ambiente de risco. Então, a gente tem quantas pessoas que comem mal e não fazem exercício e não são gordas? Um monte. Exatamente. E quantas pessoas, né, que tem o pai ou a mãe com excesso de peso estão nessa luta e seguem lutando também, né? Exato. Então, assim, o fator genético é importantíssimo, especialmente, e você falou uma coisa muito importante, quando a gente vê os pais. Né? Se os pais realmente, ou um deles, já tem uma predisposição a ter excesso de gordura corporal, com certeza esse filho já vai ter, claro, que 50%, né, da chance. Então, o ambiente que ele vive é muito importante. E esse ambiente, ele começa na vida intrauterina, Fernando, já naquilo que a gente coloca para o bebezinho na vida intrauterina. Então,
que nós chamamos de programação metabólica, né? O que a mãe come durante a gestação tem impacto na vida da criança durante toda a vida. Andréia, e o que é legal é que essas razões, né, do excesso de gordura corporal, e na verdade a grande pista para a gente acabar com a gordura corporal, que é o tema do objeto de desejo dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, é legal que eles vão se interligando, porque você fala primeiro de genética e depois você vai falar de inflamação crônica. Tá muito ligada ali, né? Muito, porque esse ambiente de risco que a gente chama de ambiente obesogênico, né? Esse ambiente, ele é um ambiente muito pró-inflamatório. Então, a gente está exposto aos junk foods da vida, né? E eu não tô dizendo assim, Fernanda, que a pessoa não possa de vez em quando comer uma pizza, não possa, eu também como, né? Não possa comer um hambúrguer, não possa tomar um drink, não é isso. Mas é os hábitos que ela tem no dia a dia, que são mais pró-inflamatórios. Então, uma alimentação mais pró-inflamatória, pobre em vitaminas, em minerais, em fibras, em água, com excesso de gordura ruim, com excesso de carboidrato simples, que é açúcar, com excesso de álcool, que é muito comum, e depois da pandemia meus pacientes aqui surtaram. Eu recebi muitos pacientes que se envolveram demais com o consumo de álcool diário como uma forma de amenizar o estresse. Então, isso aumentou demais, infelizmente. Durante a pandemia, teve aquele meme famoso, né? As pessoas falando assim, eu tô doido, gente, pra acabar, pros bares abrirem, pra eu parar de beber, porque com o bar fechado eu tô bebendo muito em casa. É verdade. Então, esse ambiente, né, onde as pessoas estão expostas a esse tipo de alimentação, mais o sedentarismo, o meu organismo entende que essa é uma agressão. E aí o meu sistema imunológico fala assim, opa, eu preciso me defender. E uma forma de defesa é produzir substâncias pró-inflamatórias. Então acaba que o tecido gorduroso do meu organismo passa a produzir uma grande quantidade de substâncias pró-inflamatórias, favorecendo o acúmulo de gordura e, de novo, gerando uma resistência na perda de gordura corporal. Exato, vai ficando mais difícil. Vai virando um rolo. Aí não são só 100 flexões por semana, tem que aumentar a conta. Aí não tem que levantar um pneu de trator, não, tem que levantar o trator inteiro, né? E olha, você vê como é inteligente o nosso organismo? Como eu estou exposto num ambiente ruim de hábitos, o meu organismo entende que ele precisa se defender desse ambiente ruim. E numa forma de se defender, o meu sistema imunológico inato, que é a minha primeira forma de defesa, produz as substâncias pró-inflamatórias. E aí acaba que isso, de uma forma crônica, passa a contribuir ainda mais para o acúmulo de gordura. Interessante, agora que a gente caminha para duas, eu vou falar do terceiro e do quarto item que você cita, porque eles também estão correlacionados. A intoxicação ambiental e o estresse emocional e metabólico. Aí a gente vai para o ambiente que, além de obesogênico, ele tem também a capacidade de intoxicar até o metabolismo nosso, né? Sim, porque a gente está exposto aí nesse ambiente cheio de toxinas, poluição do meio ambiente, as toxinas presentes nos produtos industrializados, nas embalagens, né? Existem os migrantes de embalagens que fazem com que os produtos presentes, principalmente embalagem de alumínio, embalagem Tetra Pak, embalagem que vai mercúrio, tudo isso migra para o alimento, né? Então, os produtos industrializados, a poluição do ar, né? A água, muitas vezes contaminada de algumas regiões, e o próprio alimento tóxico ali, cheio de gordura, né? Isso faz com que tenha uma sobrecarga do nosso fígado. E o fígado é o nosso órgão de detoxificação, é ele que elimina as toxinas do nosso organismo. Só que no ambiente obesogênico, eu vou tendo contato com essas toxinas ambientais e, além dessas toxinas se estocarem no fígado, elas passam a se estocar no tecido adiposo também. E aí, lá no tecido adiposo, na gordura, elas ficam favorecendo o acúmulo de gordura e, de novo, impedindo a perda de peso. E aí, é muito importante, Fernando, porque assim, as pessoas pensam que é só fazer dieta de detox. Vamos fazer uma dieta de detox que vai funcionar para emagrecer. E não é verdade, porque a detoxificação é um mecanismo natural de defesa do nosso organismo. Então, a gente, para não morrer intoxicado nesse ambiente que a gente vive, normal, porque a gente está exposto no ambiente intoxicado, a detoxificação é um mecanismo de defesa natural do nosso organismo. O que a gente precisa é potencializar o nosso sistema de detoxificação e minimizar a exposição tóxica. Então, quanto menos eu tiver nesse ambiente de risco, né, claro que é quase que impossível a gente não estar no ambiente de risco, inclusive morando em São Paulo, como eu moro, mas quanto mais eu der nutrição para o meu fígado conseguir detoxificar, melhor. Então, eu vou dando condições de eliminar essas substâncias pró-inflamatórias e tóxicas, né, do meu organismo. A gente fala sempre aqui, né, do cuidado com esses chás milagrosos, né, chá de 21 ervas, chá de 47, 97 ervas. Isso pro fígado é um veneno, né?
Porque imagina, ele tem que lidar com 21 substâncias diferentes. Ele que é a nossa usina, você tá achando que tá ajudando o fígado? Pelo contrário, tá sobrecarregando, tá dando mais trabalho para ele, né? E quantos casos a gente não tem de pessoas que morreram tomando esse tipo de produto, né? Porque geraram uma sobrecarga hepática muito grande, o fígado não deu conta, ele é um órgão vital, a gente não vive sem fígado, e aí acaba que entra em falência, né? Causa cirrose e tudo mais. Então, e aí essa conexão, né, da intoxicação do meio ambiente tem relação com o estresse, que é o nosso quarto item aí. Por quê? Porque quanto mais eu estou exposto nesse ambiente tóxico, inflamatório e obesogênico, mas a gente também tem que lidar com as questões emocionais do nosso dia a dia. Ansiedade, nervosismo, irritabilidade, ambientes tóxicos de trabalho, né? Então, tudo isso, essa necessidade que a gente tem diária de estar tendo que acompanhar todas as notícias do mundo, né? Essa overdose de informação que a gente está exposto com a vida da internet, isso foi muito bom, mas causou uma ansiedade muito grande nas pessoas de estar o tempo inteiro tendo que lidar e seguir todas as informações de todos os lugares. Então, isso causou um impacto muito grande na saúde emocional das pessoas. E a gente tem uma conexão intestino-cérebro. Então, quanto mais estressado eu estou aqui, né, e aqui, quanto mais angústia, quanto mais estresse, quanto mais ansiedade nesse ambiente que a gente está vivendo no meu dia a dia, mais isso vai impactar, inclusive, o meu intestino, que é o nosso quinto item. Então, esse eixo intestino-cérebro é um eixo muito importante de ser regulado quando a gente pensa em processo de emagrecimento. Porque quanto mais estresse eu tenho, mais bactérias patogênicas eu vou produzir no intestino, e quanto mais bactérias patogênicas a gente vai ter, mais desbiose, mais alteração da absorção dos nutrientes do meu intestino, mais eu vou favorecer o processo de acúmulo de gordura, menos eu vou emagrecer. Interessante isso, né? Porque a gente não tem o hábito de observar essa desbiose na nossa vida de todo dia. O professor Murilo Pereira, né, maravilhoso professor de modulação intestinal, né, ele sempre fala isso, um cachorrinho que fica fazendo cocô mole 2 dias, a família inteira já cuida de achar o que foi, né? Ele adora esse exemplo, eu também adoro. Mas a gente, às vezes, passa a vida inteira com essa disfunção intestinal. E eu acho que a dica de ouro do programa dessa semana é essa observação, esse ponto de observação. Uma desregulagem no intestino, para mais ou para menos, essa mudança de hábito intestinal pode ser também um ponto importante de observação para a dificuldade de queima de gordura, né, Andréa? Todo mundo, na verdade, tudo começa pelo intestino, Fernando. Tudo começa pelo intestino. E termina também? Também. Então, assim, observar o hábito de frequência intestinal, assim como a gente tem pessoas que têm fezes moles, né, diarreicas, e acham isso normal, a gente tem pessoas que ficam 4 dias sem ir ao banheiro e acham normal. Né? Então, assim, não é normal você não evacuar todos os dias. Não é normal essas fezes não estarem consistentes. Não é normal você ter muitos gases, estufamento abdominal, né? Esse desconforto com determinados alimentos que você consome. Isso não é normal. E as pessoas acabam vivendo achando que, não, é porque me faz mal aqui, eu paro de comer e tá tudo certo. Não. Né? Então, é preciso observar essa questão intestinal, porque quanto mais desbiose a gente tem nesse intestino, maior é a chance de eu desenvolver obesidade. Porque a obesidade está intimamente relacionada com o intestino. E vou falar uma coisa aqui interessante, às vezes o próprio regime, a própria dieta, estimula substâncias, né, as dietéticas, os adoçantes, os refrigerantes zero, que vão estimular cada vez mais a desbiose. E aí, o regime não funciona, você pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Olha, é justamente isso aí. Você falou uma coisa fenomenal. Os adoçantes, né? E a pessoa acha que para emagrecer precisa consumir adoçante, toma refrigerante zero. É zero, tá tudo bem, né? Chicletes diet, bala diet, chocolate diet, zero, tudo. E vai embora. Tá liberado. Esses compostos têm um impacto gigantesco na permeabilidade do intestino, gera desbiose. E não emagrece. E tá mais que comprovado que para emagrecer não é necessário a gente consumir essa overdose de substâncias que acabam danificando a função intestinal. Então, não é para consumir nada diet e adoçante, não. A gente precisa de uma orientação individualizada e cuidar desses pontos. Né? Porque a gente começou dizendo, não é só fechar a boca, não. É entender esse remédio fantástico que a gente lida aqui no nosso podcast, que se chama informação. Depois a gente vai para o sexto, que é a disfunção mitocondrial, que tem a ver com a produção de energia. Isso, mas se você me permite, eu vou pular essa, vou deixar por último, porque o sono tem uma relação muito grande com o estresse. Então, as pessoas, às vezes, olha só, estão estressadas, estão ansiosas, nervosas, o intestino não funciona direito, o que acontece? Elas não dormem.
E muito paciente, né, acaba não dormindo direito e acaba se entupindo de medicamento para dormir, toma melatonina achando que vai resolver a vida e o intestino tá ruim. O intestino ruim também compromete o sono. Então é um eixo, né? A gente tem o intestino ruim, que está sendo comprometido pelo estresse, que está sendo comprometido pelo sono, o estresse está comprometendo o sono. Então o padrão de sono… Tem um estudo, Fernanda, que eu até falo no podcast, fenomenal. Eles compararam indivíduos que dormiram 4 horas por noite com aqueles que dormiram 8 horas por noite. Aqueles que dormiram 4 horas por noite consumiram 300 calorias a mais por dia do que aqueles que dormiram 8 horas. Nossa Senhora. Então, olha só, 300 calorias a mais dia a dia, se a gente pensar isso numa semana… Queria fazer um parênteses. Então, sempre volta e meia aparece alguém querendo um regime para engordar. E aí as pessoas, o Dr. Alfredo Halper sempre dizia, minha filha, meu filho, você tem que levantar a mão pro céu e dizer muito obrigado, Senhor, eu não engordo. Eu não consigo deixar de ser magro ou magra. Não, tá bom, é melhor ter pressão baixa, é melhor ser magro do que gordo, é melhor ter pressão baixa do que alta, né? Sim. Então, assim, para quem insiste em engordar, vale a dica, ficar 1, 2, 3 noites sem dormir, que vai ganhar quantas calorias? 300 por dia. 300 por dia, nossa. Quer engordar, não dorme, né? Bem isso. Quer engordar, não dorme. Mas a gente… sono. Aí o que acontece, Fernanda? A gente recebe paciente assim, mas eu faço tudo direito, eu faço a dieta, eu treino. Aí você fica, como é que vai estar teu sono? Mais ou menos. Eu vou dormir meia-noite, acordo 4 das 5 da manhã, acordo várias vezes à noite, não consigo dormir, tô tomando medicamento. Não tem, a pessoa não vai emagrecer. Se não dormir, não emagrece. Por uma questão de ritmo hormonal. A gente já sabe que a gente precisa de, pelo menos, seguir adequadamente o ciclo sono-vigília. Então eu preciso garantir uma boa produção de melatonina para dormir, aí deixar essa melatonina diminuindo devagarzinho para dar vez ao cortisol para eu despertar. Então uma boa noite de sono, ela respeita o nosso ciclo sono-vigília, melatonina, cortisol. E dessa maneira, meu padrão de refeição durante o dia ele fica mais regulado. Você pode perceber, o dia que a gente não dorme bem, a gente tem mais vontade de comer doce, a gente tem mais vontade de comer comida mesmo, né? Uma quantidade maior de comida, a gente acaba bebendo mais. Então, quando você não tem um padrão de sono adequado, o seu comportamento alimentar é totalmente diferente. Você acaba optando por alimentos que vão, na verdade, tentar suprir a falta de sono que você teve. Sim. Então, precisa interessante. A gente tem um episódio aqui, recomendo quem está acompanhando aqui, ouvindo esse nosso episódio hoje, muito legal, ver o que a jornalista Marisa Tavares fala sobre a relação de sono, principalmente com o período da menopausa. Ela fala que nós temos um spa à disposição do nosso organismo, que é o sono. E a gente fica adiando, mandando mensagem boba pra gente que nem vai ler e fica ali vendo coisinha na tela do celular, subindo e descendo aquele negócio. Vai dormir, que é a melhor coisa, tá ali te esperando uma maravilha de reconstituição total, barato, orgânica. Não custa nada. O preço é maravilhoso, é 0,800, né? É 0,800. E assim, a higiene do sono é uma das coisas que a gente tem que trabalhar em consultório, Fernanda, assim, a pessoa se preparar para dormir, isso que você disse é muito importante, né? Evitar a exposição à luz, evitar o celular, evitar a televisão, procurar ler alguma coisa que te acalma. Eu tenho indicado muitos óleos essenciais de lavanda, lemon, né? De limão. Então, de limão, de lavanda, que ajudam a acalmar, liberar GABA, e você vai entrando naquele ciclo e iniciando os estágios do sono. Então, dormir é uma das principais coisas que a gente precisa fazer, dormir direito, para poder garantir o processo de emagrecimento. E aí a gente chega, né, você inverteu aqui, a disfunção mitocondrial, que também tem a ver com… Aí sim, ele tem com tudo que a gente falou, porque ele tem a ver com a produção de energia, né? Exato. Então, assim, eu tô inflamado, eu tô intoxicado, eu tô estressado, meu intestino não funciona, eu não durmo direito, e eu tenho predisposição genética para engordar, o meu músculo não vai produzir energia de forma adequada. A mitocôndria é a usina de produção de energia do nosso músculo esquelético. É a região onde a gente tem uma capacidade gigantesca de produzir energia, e principalmente energia a partir da gordura. Então, a mitocôndria é uma usina produtora de energia fenomenal, que vai queimando a nossa gordura. Ela vai pegar a nossa gordura, tanto do próprio músculo, a gordura circulante, a gordura do tecido adiposo, e vai ali nessa usina produzindo energia. Então, só que se eu tenho todos esses fatores anteriores que a gente falou aqui, tudo desregulado, a gente não tem um músculo que funciona adequadamente. Então, por mais exercício que essa pessoa faça, e se não for um exercício bem orientado, ela não vai conseguir produzir energia de forma eficiente pelo músculo esquelético. E aí, o que acontece? Todo esse ambiente que ela faz com que o músculo fique muito deficiente
em produzir energia e ela não emagrece, porque a gente só emagrece queimando gordura nessa usina, né, a mitocôndria. Exatamente, e tem que estar... É um processo complicado, né? Um complexo. Se fosse assim, não teria... Né, metade da população mundial não estaria correndo atrás dessa luta contra a balança. Agora, interessantíssimo também é analisar todos esses itens que você disse e comparar, por exemplo, com os exames de sangue, os exames clínicos que vão mostrar toda essa desregulagem do organismo e indicar um dos grandes problemas apontados para a dificuldade de emagrecer, que é a síndrome metabólica, né? Isso tudo faz parte da síndrome metabólica, Andréia? Tudo faz parte. E aí você falou uma coisa muito importante, porque ela é silenciosa. O excesso de gordura a gente vê, né? Mas as alterações associadas com esse excesso de gordura, que é a síndrome metabólica, a gente não vê. Então a gente não consegue olhar para a pessoa e falar: você tem colesterol alto, se ela não fizer um exame. Você tem pressão alta, se a gente não medir. Você tem resistência à insulina, ou você tem diabetes, se a gente não medir. Então, o problema do excesso de gordura corporal é que a gente fica só pensando na estética e na questão visual e esquece de todas as alterações da síndrome metabólica que pode, inclusive, levar à morte precoce. Então, a gente já sabe hoje, por exemplo, que as pessoas que têm um IMC acima de 40, elas vivem 10 anos a menos do que uma pessoa que tem um IMC mais baixo. Então, assim, a síndrome metabólica é uma doença silenciosa e que precisa ser, sim, cada vez mais falada, né? A gente precisa tentar combater. Diabetes, hipercolesterolemia, que é colesterol alto, e hipertensão são dos principais fatores que estão envolvidos com essa síndrome metabólica. E são doenças que a gente não vê. Por isso, precisa ter rotina de acompanhamento médico. Estar sempre fazendo seus exames laboratoriais, procurando os profissionais de saúde que te ajudem a controlar esses parâmetros. Porque, desculpa, Fernando, mas assim, eu não acredito em excesso de gordura saudável. Não é saudável ter excesso de gordura. Não é saudável ser obeso. Tanto é que, para aumentar ainda a sua razão, você não vê um velhinho obeso. Não, exato. Né? Minha avó tem 94 anos, Fernando. E ela é magrinha que só. Eu falei, ela só viveu até isso porque ela é magrinha. Você não vê um velhinho de 90 anos obeso. Não vê. Faz sentido isso. Alguma razão tem, né? Muito interessante. Longevidade tem uma relação gigantesca com a composição corporal. Quanto mais você consegue se manter magro, né, e eu não estou dizendo magro esquelético, mas quanto menos gordura você tiver e mais massa muscular você conseguir preservar durante o processo de envelhecimento, mais você vive. Isso também é comprovado cientificamente. Para você ter uma longevidade saudável, para você viver bastante, é necessário que você tenha menos gordura e mais músculo esquelético. Muito bem. Olha, esse episódio é para emoldurar, colocar num quadro e deixar assim para a gente ouvir e reouvir sempre. Eu queria te agradecer muito, Andréia. Foi um prazer te reencontrar aqui, mesmo que pelas ondas podcastianas, mas foi uma alegria matar a saudade. Muito obrigado pela generosidade. Eu continuo seguindo vocês aí, vendo o sucesso de vocês. Desejo todo o sucesso do mundo na tua carreira também, sempre. querida. Muito obrigada pelas oportunidades sempre, viu? Eu que agradeço. E pra gente terminar, fala aí, então, o seu podcast, onde é que a gente acha, seu Instagram também? O Nutrição Narrada está na Apple Podcasts e no Spotify, né? É um programa voltado para falar de nutrição. Chama Nutrição Narrada porque sou eu ali sozinha falando sobre nutrição. Não é um programa como o teu de entrevistas, né? Que convida outras pessoas. Nutrição Narrada sou eu falando sobre nutrição, tá? E o meu Instagram, que é Andrea_Naves. Então, quem puder me seguir lá, eu tô sempre dando dicas de nutrição, especialmente para profissionais de saúde, mas também o público leigo consegue acompanhar. Então é isso. Muito obrigada. Muito bem, tá dado o recado. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.